Eu penso que todos nós aqui já leram pelo menos uma vez, e penso também que meditaram sobre os ensinos de Jesus contidos no célebre Sermão do Monte. Em todo este sermão, que se estende desde o capítulo 5 de Mateus até ao capítulo 7 do Evangelho, portanto, como disse, de Mateus, Jesus aqui expõe uma quantidade de deveres morais, os quais devem fazer parte da nossa vida espiritual como cristãos. E quase no final do seu sermão, o Senhor Jesus estabelece uma regra ou princípio geral que muitas vezes é referido como como é que se chama? A regra de ouro. Com certeza já ouviram falar na regra de ouro. E esta regra que diz exatamente assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este princípio que Jesus expõe toca cada aspecto da vida de todos nós e é a melhor regra moral para que alguém possa viver uma vida completa, uma vida feliz. Se pôr em prática esta regra. Esta regra deixada por Jesus é totalmente diferente e contrária a uma outra, mas de sentido negativo, ensinada por homens, por filósofos como Sócrates, Buda, Confúcio, Hillel, etc. Esta regra é o que diz? Diz assim: não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti. É a mesma coisa? Não. Significa o mesmo? Não, irmãos. Esta regra é negativa porque nos diz: não faças. Não faças nada. Enquanto que a regra ensinada por Jesus é positiva. Diz: faz. Faz aos outros aquilo que queres que te façam a ti. Faz. Portanto, o ensino de Jesus, ou este mandamento, porque é um mandamento, é muito superior. É ímpar. E jamais foi proferida uma regra de igual valor. Não há outra. A regra, como foi pronunciada por Jesus, é suprema, é incomparável, na medida em que o Senhor requer que seja feito o bem aos outros e não somente que nos abstenhamos de fazer o mal. É evidente, irmãos, que não devemos fazer mal a ninguém. É evidente que, como cristãos, temos que evitar ofender, magoar alguém, seja quem for. Sem dúvida alguma. Mas não faças aos outros o que não gostarias que fizessem a ti, é negativo. Porque Jesus, o que nos ensina, é totalmente positivo. Tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Nem sempre é fácil ver as coisas desde a perspectiva dos outros. Mas sempre devemos tentar fazê-lo e, em seguida, dirigir a nossa conduta de acordo com o que gostaríamos que nos fizessem. Se nós nos encontrássemos na mesma situação, na mesma necessidade, enfrentando o mesmo problema dos outros. Estas palavras de Jesus, no versículo 12 do capítulo 7 de Mateus, são certamente uma conclusão apropriada para qualquer ensino sobre deveres morais por causa do seu elevado propósito, do seu elevado sentido. E, curiosamente, Jesus acrescenta no final destas palavras, Jesus acrescenta algo mais. Algumas palavras mais que mostram que este princípio não é
nada mais, nem nada menos do que um resumo do Antigo Testamento. Porque, na verdade, Jesus diz que quem pratica esta regra cumpre toda a lei e os profetas. Vejamos. Quem pratica a chamada regra de ouro não mata, não pratica a luxúria, não comete adultério, não aceita o divórcio, o qual é contrário às Escrituras, não faz falsas promessas, não odeia os outros, não julga injustamente, não maltrata seus pais, etc. Logo, se cumprimos com esta regra de ouro, estaremos cumprindo com toda a lei e também com tudo quanto os profetas disseram. Assim, irmãos, para um hebreu, nos dias de Jesus, obedecer fielmente à regra de ouro, para ele era o cumprimento da lei mosaica, de tudo quanto foi dito pelos profetas. Ao fazer isto, se um hebreu cumprisse com esta regra de ouro, praticasse esta regra de ouro, ele iria exceder a lei dos escribas e dos fariseus. Pois eu vos digo, diz Jesus, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para cumprir com a lei e os profetas, para exceder a doutrina dos escribas e fariseus, bastava cumprir esta regra de ouro. Faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. Mas, vejamos, o que dizer da regra de ouro nos nossos dias? Nestes dias em que nós vivemos. Vejamos alguns exemplos práticos de como a regra de ouro deveria e deve ser aplicada em várias circunstâncias da nossa vida cotidiana. Primeiro, eu quero ser capaz de confiar e de ser confidente de um amigo. Logo, eu devo ser alguém em quem se possa confiar e nunca trair alguém que me confiou alguma coisa que eu devo guardar, que eu devo cuidar, ou me disse algum segredo que eu não posso revelar. Tenho que ser alguém de confiança para os outros. Eu não quero ser mal interpretado. Ninguém gosta de ser mal interpretado. Assim, tenho que ser muito cuidadoso para não interpretar mal os outros, tirando do seu contexto aquilo que foi dito ou que foi escrito. E eu quero que perante um problema, e todos nós temos problemas, me seja dado o benefício da dúvida. Assim eu também devo estar inclinado a acreditar, na verdade, que os outros também necessitam, muitas das vezes, que se lhes seja dado o benefício da dúvida. Na verdade, que diz a palavra do Senhor, o amor não suspeita mal. Demos o benefício da dúvida aos outros, como gostaríamos que nos dessem a nós. Eu não quero, não gosto, ninguém gosta que alguém fira os meus sentimentos, que zombe de mim ou me ridicularize. Alguém gosta? Claro que não. Assim eu terei que ter muito cuidado para não fazer isto aos outros. Eu quero que os meus amigos e os meus familiares mostrem interesse por aquilo em que eu mesmo estou interessado. Assim, eu na verdade devo retribuir essa mesma atitude. Mesmo que os seus interesses não tenham qualquer importância para mim, eu devo considerá-los. Eu devo aceitar e devo encorajar. Eu quero tratar todas as mulheres com o mesmo respeito que eu quero e gosto que outros tratem a minha esposa. Eu não quero que os outros me ouçam, me escutem, com a intenção de apanharem alguma falta, de me apanharem em algum erro, porque às vezes há pessoas que estão sempre à espera de apanhar alguma coisa de errado nos outros, para criticar, para falar mal. Logo, eu não quero, porque eu também não quero ouvir, escutar os outros,
com a intenção de estar somente à procura de erros, de faltas nos outros. Não quero ter este tipo de atitude crítica. Eu quero ser o mais simpático possível para alguém que está de luto, para alguém que perdeu um ente querido, como eu gostaria que os outros fossem simpáticos para comigo nestas mesmas circunstâncias. E eu quero mostrar o mesmo interesse em salvar uma alma perdida, como eu gostaria que se interessassem por mim se eu estivesse perdido também. E finalmente, quando for necessário, eu vou corrigir, eu vou repreender os outros, mas da mesma maneira que eu gostaria de ser corrigido ou repreendido. Irmãos, poderíamos continuar com uma lista infindável. Podíamos apresentar muitos mais exemplos, pois certamente que há um número infinito de aplicações para esta regra de ouro na vida cotidiana de todos nós. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É negativo, porque não vamos fazer nada. O que Jesus nos diz é: fazei aos outros aquilo que gostarias que vos fizessem a ti. Então, eu não devo esperar que me façam seja o que for. Eu devo estar atento às necessidades dos outros e ajudar, e aconselhar, e e a dar, e a repartir, e enfim, a fazer por eles, pelos outros, aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Existem inúmeros tópicos que não mencionamos no que diz respeito a este princípio. Então, irmãos, eu vos encorajo a que possais dedicar algum tempo a pensar em como gostarias e esperais ser tratados no dia a dia junto das pessoas com quem conviveis. Pensai em como gostarias de ser respeitados, em como gostarias de ser considerados. E em seguida, verifiquem. Verifiquem se estáis vivendo de acordo com os vossos próprios padrões de vida, na forma como vos comportais em relação aos outros, ou se em verdade, depois de fazer a leitura do Sermão do Monte, se em verdade estáis vivendo segundo a regra de ouro, fazendo tudo como para o Senhor e para a glória de Deus Pai. Nós sabemos que há muita ingratidão no mundo. Sabemos que vivemos num mundo ingrato. Há uma ingratidão enorme dos homens para com os homens. E maior ainda dos homens para com Deus. Mas não pensemos nisso, irmãos. Não nos importemos com a ingratidão que gira à nossa volta. Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. É um mandamento. É um mandamento. É um mandamento do Senhor. Não é suficiente que evitemos fazer algo errado ou prejudicial com os outros. Que eu pense, por exemplo, aquela pessoa está nesta situação, está naquela, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada de errado para ela, porque já basta o sofrimento que ela tem. Não! Eu quero ajudar. Porque era isso que eu gostaria que fizessem comigo. Esta é a regra de ouro. Aquela pessoa é uma pessoa que, enfim, já me fez tanto mal. Ela é uma pessoa que se arranja, que se preocupe. Quem quiser que cuide. Não. É negativo. Eu devo fazer algo por essa pessoa, apesar de tudo, como naturalmente gostaria que fizessem por mim. E no cumprimento desta regra, estaremos cumprindo toda a lei e os profetas. Não é suficiente, irmãos, que deixemos fazer qualquer coisa errada, qualquer coisa prejudicial aos outros,
somente porque não gostamos que nos façam a nós também. Não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti. É negativo. É o lado negativo. Importante e de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo é que devemos também desejar fazer aos outros o que é bom para eles. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como cristãos não podemos deixar de praticar este mandamento, esta regra de ouro que Jesus nos deixou. Teríamos um mundo muito melhor, irmãos, se os homens se preocupassem, se a humanidade se preocupasse uns com os outros. No fundo, o que falta é amor. Amor. Há falta de amor no mundo. Há muito egoísmo. Há muito ódio. Há muita maldade. Há muita violência. Há muito desprezo. Vivemos num mundo terrível. Mas consola-nos o facto de Jesus ter dito: estais no mundo, mas não sois do mundo. E Jesus diz ao Pai: Pai, eles estão no mundo, não são do mundo. E têm que permanecer no mundo, mas livra-os de todo o mal. Podemos dar um grande exemplo como cristãos, cumprindo esta regra de ouro. Porque se cumprimos esta regra de ouro, estaremos cumprindo com toda a lei. Porque, irmãos, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus deste mundo, como entraremos nós, que sabemos estas coisas, como entraremos nós no reino dos céus? Cada um responda. Cada um terá naturalmente a resposta. Temos que praticar uma justiça superior àquela que o mundo pratica, para que possamos estar com Cristo, nesse reino que Cristo preparou para todos aqueles que o amam, que o seguem, que lhe obedecem. Se cumprirmos a regra de ouro, estaremos a obedecer ao Senhor Jesus, aquele que é o Senhor das nossas vidas, o Filho de Deus, que morreu por nós, que deu sua vida em sacrifício sobre a cruz.